Não adianta você tomar um remédio para o sintoma enquanto a causa continua lá. A causa está na falta de limites. A causa está na culpa que você sente porque você diz não. A causa está na necessidade de salvar as pessoas que você se importa. A causa está no medo de ficar sozinha e você se prende a pessoas que te dão esmolas de amor. A causa tá lá. Se você não encarar a causa, você vai ficar tomando remédio. Nós precisamos olhar para a causa. O que está por trás disso? A sua falta de permissão. Vou falar sobre como descobrir o próximo padrão que você tem que quebrar. Porque deve ter uns 15 aí. Mas padrão pode ter fila também. Você pode escolher qual que você vai quebrar. E quebrar tudo de uma vez pode ser perigoso. Querer quebrar todos os padrões juntos pode ser perigoso. Eu vou falar sobre isso. Qual o próximo padrão quebrar e como descobrir qual o próximo padrão você vai quebrar. Vamos lá. Quando a gente fala do plano perfeito, quando você pensa no plano perfeito, ele vai ser sempre a nossa base. Vocês vão me ver sempre fazendo várias perguntas, mas eu posso até mudar uma pergunta ou outra, mas uma eu sempre vou fazer. O que você quer? Qual o seu plano? Eu não estou perguntando o plano para vocês ainda, porque vocês estão chegando aqui agora. Mas a aliada que está aqui há um pouco mais de tempo, uma semana, um mês, um ano, tem que saber o plano. Ou tem que saber que ela nem tem o plano para atualizar o plano. Então, primeiro você faz o plano, fazer o plano. E é claro que talvez você vai fazer um plano em algum momento, no começo, você vai estar insegura. Será que está certo? Será que está errado? Será que tem tudo? Será que não tem? Aí eu já vou te garantir, o plano sempre tem tudo. É o que você consegue ver. Tem coisa que você só vai ver quando você começar a executar o plano. E ao executar o plano de 3 a 4 semanas, você vai descobrir se esse plano está de acordo ou se esse plano precisa de atualização. Aí o que a gente faz? Revisa e atualiza. E é assim que você vai avançando. Você faz o plano primeiro, executa o plano. Ficou bom ou não ficou bom? Tá indo bem ou não tá indo bem? Revisa e atualiza. Faz, revisa e atualiza. Só que tem gente, que nem fez plano ainda. Tem gente que nem fez um plano ainda. E quando você deve atualizar o plano, aliadas novas e até as que estão aqui há mais tempo. Toda vez que você tiver... Vou botar revisar aqui para ficar mais bonitinho. Quando revisar, toda vez que você tiver alguma mudança grande, mudança 1, na sua vida. 2, na vida de quem você ama ou quem está no seu núcleo. Aí perceba, quanto mais pessoas você deixa dentro do seu núcleo, acontecer alguma coisa com ela, você precisa ajustar seu plano. E o que a pessoa que está no seu núcleo decide, sente vontade, faz ou passa, interfere em você. Tá claro isso? Beleza. E terceiro, quando atualizar o seu plano? Quando tiver alguém perto de você passar por alguma coisa ou fizer você passar por alguma coisa que impacta no seu plano. Por exemplo, Ramon, eu trabalho numa empresa e o meu chefe vai fechar a empresa. Você tem que atualizar seu plano? Imediatamente. Você tem que verificar se está dentro daquilo que você decidiu. Ramon, eu estou em um relacionamento e o cara falou, cansei, não quero mais. Tem que atualizar meu plano? Tem. Porque é algo que impacta no seu plano. Ramon, o meu ex-marido decidiu se mudar para a cidade que eu tô, só que eu tô namorando, pensando em casar. Isso me deixou meio confusa. Tem que atualizar o plano? Tem. Você tem que saber se vai fazer sentido você morar onde você mora. Você tem que saber se isso não vai influenciar nesse relacionamento. Tem que atualizar o plano. Toda vez que alguém tomar uma decisão que interfere no seu plano, você precisa atualizar esse plano. Hoje é dia de identificar padrão e pré-queda. Padrão, pré-queda. Padrão, pré-queda. Dá para prever sua próxima pré-queda dependendo do padrão que você identificar e decidir quebrar. Por exemplo, você vai identificar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 padrões. Você tem que quebrar os 10 de uma vez? Não, eu nem recomendo. Vai começar a vir pré-queda da direita, da esquerda, de um lado, do outro. É o filho que adoece, é a mãe que torce o pé, é você sendo mandado embora, é alguém te dando carta de despejo. Aí você fala, eita, entrei na aliança divergente, o trem piorou. O que tem de aliada que tem essa sensação é absurdo. Por quê? É a hora que os padrões começam a mostrar os problemas, aí você fala, uai, piorou? Não é que piorou, é que você decidiu.
você decidiu ter um relacionamento melhor, ao mesmo tempo você decidiu ganhar mais dinheiro, ao mesmo tempo você decidiu ter uma saúde melhor, ao mesmo tempo você decidiu romper com dificuldade de falar não com a sua mãe, ao mesmo tempo você decidiu acabar com aquele relacionamento com o seu ex, você tá achando o quê? Como é que quebra um padrão com aquilo que você passou no passado? Não é vivendo, gente, que quebra um padrão? Você não vai precisar da situação de novo? Imagine que você tomou 10 decisões de 10 coisas que você quer mudar. Você precisa de, no mínimo, 30 acontecimentos, porque tem que acontecer pelo menos 3 vezes. Só que agora é ao mesmo tempo, porque você decidiu tudo junto. Então, a dica que eu quero dar para vocês aqui é de como fixar sua cabeça num padrão específico que você quer quebrar, para você saber o que você precisa passar. Eu quero falar hoje sobre recomeçar do jeito certo. Eu sei que tem gente aqui pensando assim, poxa, Ramon, já foi 30 anos da minha vida embora, 40 embora, 50 embora. Beleza, vamos separar o que aconteceu do que pode acontecer e recomeçar a partir daqui? Como seria ter um relacionamento diferente a partir daqui? Ah, mas eu já vivi 50 anos, os 50 deu errado. E se a partir daqui pudesse ser bom? Você prefere reclamar dos 50 que passaram ou ter a oportunidade de viver um legal? Daqui 3 meses, 6 meses, daqui 30 dias, começar algo diferente. Ah, Ramon, é que eu passei 40 anos endividada. Ok. Você quer passar mais os próximos 5, 10, 15, a vida inteira? Ou você quer a partir daqui recomeçar e fazer com que essa dívida não faça mais sentido na sua vida, nas suas relações, naquilo que você está tentando construir? Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vamos recomeçar do jeito certo? Vamos apertar um botão de um grande reset na sua vida. O que deu errado, já deu errado. Mas o que você pode fazer a partir de hoje? O foco hoje eu quero que você pense em fazer um grande reset. E se você pudesse recomeçar hoje? Se hoje pudesse ser o marco dia 1. Um dia onde você vai olhar para frente e vai falar, eu vou viver diferente do que eu vivi, independente do que eu já tenha vivido. Vou construir um relacionamento diferente. Vou construir um financeiro que não faça sentido ter dívidas. Vou construir um relacionamento que não faça sentido traição. Vou construir um corpo que não faça sentido a doença. Faz sentido isso para você? Eu sei que parece bonito e desafiador demais. Parece bonito isso na filosofia, mas tem um lugar prático para a gente criar isso. Por que eu trago o Celebre comigo aqui? São as pessoas que vêm falar da prática. E eu gosto de trazer pessoas que estão faturando 100 mil, 1 milhão, porque eu não sei qual que é a sua situação, mas eu quero te mostrar. Tem todo tipo de gente aqui na Aliança Divergente. Tem gente acreditando, tem gente vivendo, tem gente construindo, tem gente que em 1, 2, 5, 6, 7 meses está vivendo algo que nunca imaginou há 20 anos, pô. 20 anos, 20 anos. Tem como, galera, viver diferente. Tem como dar uma virada em 6 meses na sua vida. Só que para isso a gente precisa de uma intensidade. Colocar a sua cabeça nesse lugar e falar, vamos olhar para isso? Vamos encarar esse buraco? Porque eu sei que se você está aqui, é porque você não encontrou a resposta que você estava buscando. Já fez terapia, tem gente que já passou alguns anos em terapia, tem gente que já buscou na espiritualidade. E eu entendo você. Eu fiquei 20 anos na igreja, no mundo espiritual, buscando algumas respostas. Eu passei mais de uma década no mundo da ciência, na engenharia, em mestrado. E existe uma lógica por trás disso tudo aqui, que se chama lógica relacional. Você pode não acreditar, é tipo a gravidade. Você nem precisa acreditar. Você só tem que experimentar, colocar à prova. Porque a gravidade é o seguinte, ó. Se você acredita nela ou não acredita, ela acontece do mesmo jeito. A lógica relacional é a mesma coisa. Você pode acreditar ou não acreditar, mas você está sob a influência dessas prisões relacionais. Você sempre volta para o mesmo lugar, você sempre repete o mesmo ciclo, você sempre acaba perto das mesmas pessoas, você sempre se sente mal com aquelas mesmas pessoas, você sempre sente aquele mesmo tipo de culpa. E é por isso que você não foi mais longe. Você não foi mais longe porque você não pode. Quem quer essa caixinha aqui, ó? Tô distribuindo isso aqui. Eu quero mostrar para vocês que vocês têm usado muito isso aqui. Só que se isso aqui resolvesse o seu problema, você já teria ganhado mais dinheiro. Se isso aqui resolvesse o seu problema, você já teria melhorado sua saúde. Se isso aqui resolvesse o seu problema, você já tinha emagrecido, ou melhor, tinha emagrecido e não tinha voltado a engordar. Se isso aqui resolvesse o seu problema, seu filho não adoeceria tanto. Se isso aqui resolvesse o seu problema,
você não estava presa com a sua mãe, cuidando dela. Se isso aqui resolvesse o seu problema, você não se endividava, pagava dívida e se endividava de novo. Eu quero mostrar para vocês que isso aqui não vai resolver o seu problema, apesar de você usar e às vezes precisar de usar. Isso aqui é um remédio. Qual que é a expectativa de quando você abre um remédio? Você abre um remédio, por quê? Você abre um remédio. Por que você abre um remédio? Por que você compra um remédio? Quando você vai na farmácia e compra um remédio, é por quê? Porque você está doente. Tem febre, você tem uma dor de cabeça, você tem uma dor de garganta. Aí beleza, você vai lá na farmácia, pede para o farmacêutico aquele remédio para curar aquela doença. Aí você vai, abre o remédio. E qual que é a expectativa quando você abre o remédio? Que você vai tomar o remédio e ele vai solucionar os seus problemas. Só que aí quando você toma o remédio, você acha que aqueles problemas que você tem, essa é a expectativa, vão estar resolvidos. Mas a verdade é que quando você abre o remédio, não é isso que você tira. Não é a solução do problema, é a solução do sintoma. Você tinha dor de garganta. Aí você resolve a dor de garganta. A dor de garganta vai voltar? Vai lá, tenta fazer o que você estava tentando fazer. Você abre o remédio, tira aquela febre que você teve. Resolveu o sintoma. Vai resolver a causa? Não. Vai lá e diz não de novo para sua mãe, para você ver como que fica o seu corpo. Você abre o remédio, e quando eu digo remédio, eu estou dizendo o remédio da dívida. Você vai lá, entra em dívida, e esse é o seu problema. Você vai, abre e pega dinheiro com o banco. Isso resolve o problema? Resolve o sintoma. No outro dia, você não consegue mais pagar aquele dinheiro para o banco. No outro dia, você se endivida e deve o mesmo tanto. Gente, vamos parar de resolver só o sintoma. Não que você não deva resolver o sintoma, pô. Tá com febre? Você quer que eu fique com febre, Ramon? Não, você tem que resolver aquele sintoma. Mas o fato de você só resolver o sintoma não impede que a doença volte. Não adianta você tomar um remédio, lembra da casa mofada? Não adianta você comprar um remédio, tomar um remédio, aí vai lá, ó. A pessoa tá morando dentro da casa mofada. Aí ela compra o remédio, leva para casa, abre o remédio, porque ela tá espirrando muito. Você conhece o espirro do iludido? É assim, ó. Ele compra o remédio, leva para casa, toma, esperando, expectativa. Dá para os filhos dele o remédio, expectativa de solução. Passa 3 dias, 1 semana, 1 mês, os filhos vão espirrar de novo? Tá dentro da casa mofada. Ele vai espirrar de novo? Tá dentro da casa mofada. Esse é o espirro do iludido. Ele espirra, tchim, na expectativa de que o problema vai embora, galera. Mas não vai. Não adianta você tomar um remédio para o sintoma enquanto a causa continua lá. E quando nós olhamos para a sua vida, a causa está naquelas relações. A causa está na falta de limites. A causa está na culpa que você sente porque você diz não. A causa está na necessidade de salvar as pessoas que você se importa e que nem se importam tanto com você, mas pela necessidade de você ser boazinha. A causa está no medo de fazer diferente do que o seu pai fez. A causa está no medo de ficar sozinha e você se prende a pessoas que te dão esmolas de amor. A causa está lá. Se você não encarar a causa, você vai ficar tomando remédio para os problemas que vão se repetir. Você vai voltar a tomar remédio para a doença que vai bater na sua porta. Você vai voltar a dar remédio para o seu filho. Você vai voltar a tomar remédio, pegar dinheiro emprestado de novo. Você vai voltar a tomar remédio, se colocar em relacionamentos ruins de novo. Nós precisamos olhar para a causa. O que está por trás disso? A sua falta de permissão. E é para esse lugar que eu quero que você olhe hoje. São 3 etapas para você identificar os seus padrões, porque são 3 tipos de padrões. Primeiro tipo, padrões de acontecimento. Segundo, padrões de comportamento. E terceiro, padrões de relacionamento. Acontecimento é aquilo que você vê, é aquilo que aparece para ti mostrar. Não tem como fazer nada. Você só vê no acontecimento. Você vê o carro batido, você vê o filho, a queda do filho, você vê o homem que aparece, você vê a demissão, você vê o cliente que não fechou o contrato. Isso é o que você vai anotar nos padrões de acontecimento. É o que você vê. Ai, Ramon, eu fui mandada embora e eu liguei para minha mãe bem depois de ser mandada embora. Falei que eu tinha um boleto para pagar e não consegui pagar. Ia precisar da ajuda dela.
O que é padrão de acontecimento aqui? E o que é padrão de comportamento? Ela ter sido mandada embora é padrão de quê? Fui mandada embora. Isso é o acontecimento. Esse é o fato. Ah, mas eu liguei para minha mãe. Isso não é acontecimento. Isso foi comportamento. Comportamento é a sua reação. Comportamento é a sua reação diante do que acontece. Nós precisamos separar e você precisa olhar para a sua vida a partir de hoje e separar as coisas. O que é acontecimento e o que é comportamento? O que é acontecimento é o fato. O que é comportamento é a sua reação diante do fato. Estava conversando com meu marido e ele gritou comigo. E eu gritei com ele e mostrei para ele qual é o lugar dele. Qual é o fato? Qual é o padrão de acontecimento? Pô, o outro estava conversando comigo e gritou. Beleza, mas a sua reação quem escolhe? É você. O fato de você ter ficado em silêncio, ter gritado, ter saído, ter ficado, isso é a reação. Isso é o comportamento. E é a sua reação que determina a vida em que você está combinando hoje. Não é o que está te acontecendo, é a sua reação. Porque você não quebra um padrão. O que é quebrar um padrão? É fazer diferente do que você fazia antes. É mudar o seu comportamento. Voltando para o caso da moça que foi mandada embora, ficou sem dinheiro para pagar um boleto e ligou para a mãe, para que a mãe a ajudasse a pagar um boleto de R$500. Nós temos um acontecimento, que é o fato dela ter sido mandada embora. Nós temos uma reação, que é como ela se comporta quando está diante de um problema desse. E nós também temos um comportamento, um relacionamento, que é com quem você se conecta, de quem você se aproxima, de quem você se afasta, de quem você se protege, para onde você vai. E isso aqui é a manifestação. O relacionamento é a manifestação dos padrões que você carrega. Essa mulher poderia ter agido diferente? Poderia. Ela poderia ter pedido para outra pessoa. Ela poderia ter pegado com o banco. Ela poderia ter pegado o dinheiro dela guardado. Ah, Ramon, mas ela não tem. Isso diz mais sobre ela, pô. Sobre o momento de vida dela, sobre a compatibilidade de vida dela, sobre como ela vive a vida dela. Vocês estão entendendo a diferença? Começa a ficar claro para vocês? Quando a gente olha para o contrário, quando a gente vê ela sendo mandada embora, o que nós vamos olhar? Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Pré-queda está aqui, ó. A pessoa sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. A pessoa estava subindo, bem aqui foi mandada embora, demissão. A demissão foi a queda. Só que sempre nós vamos olhar para o acontecimento. Qual que é a frase que determina que está por trás de toda a pré-queda? Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. O que estava acontecendo antes desta queda? O que estava acontecendo nas suas relações antes desta demissão? O que estava acontecendo na vida dessa mulher antes desse fato? Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. E quando nós vamos olhar, tem aqui, ó, uma relação de dependência com a mãe. Eu precisava de um problema, ou melhor, essa mulher precisava de um problema para conectar ela com a mãe dela. Que tipo de problema conectaria ela com a mãe? Qualquer um que fosse possível. O que estava acontecendo naquele momento da vida dela que poderia fazer com que ela se conectasse com a mãe? Poderia ser uma traição, poderia ser uma demissão, poderia ser a doença de um filho. Esquece o problema. Qual é o problema que vai alimentar o padrão? A demissão alimenta o padrão? Alimenta. E a vida faz assim, vai ser a demissão. Como é que eu consigo fazer você se conectar com a sua mãe? Demissão. Como é que eu consigo fazer você se conectar com a sua mãe? Filho doente. Tem mulher que se conecta com a mãe por causa da dependência quando o filho adoece. Ela se aproxima da mãe quando o filho está doente. Sabe quando o filho vai adoecer? Quando ela estiver precisando se aproximar da mãe ou quando a mãe estiver precisando se aproximar dela. Do nada, meu filho adoeceu. Esquece a doença. Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. O que aquela doença faz nas relações dessa pessoa? O que a dívida faz na vida dessas pessoas? Vou trocar acontecimento. Golpe. Troquei a demissão por um golpe. Pronto. Você não precisa ser mandado embora. Mas um golpe vai te fazer dever e precisar da outra pessoa. Tá claro para vocês? O acontecimento muda.
a relação e aquilo que o problema nutre não muda. Posso trocar, não precisa ser o golpe. Pode ser uma depressão. Pronto, ela não foi mandada embora, mas agora ela está afastada do trabalho por uma depressão. Se conectou com a mãe do mesmo jeito, por causa da dependência emocional. Que problema você precisa viver para se conectar com as pessoas que estão no seu núcleo? Ramon, qual é o jeito de a depressão não fazer sentido, a doença não fazer sentido, o golpe não fazer sentido, para que a queda não faça sentido? No momento da pré-queda, é a correção, é a quebra do padrão, é aquele problema perder a utilidade, eliminar a utilidade que o problema tem na sua vida, eliminar a utilidade que o problema terá nas suas relações. Só que a utilidade do problema, ela é excelente para você enxergar. A utilidade do problema é excelente para você enxergar o padrão que você tem que quebrar. Quando nós olhamos para esses 3 tipos de padrão, nós vamos identificar o que foi o acontecimento, o que foi o comportamento e o que foi o relacionamento. Pronto. Dito isso, vamos dar um exemplo. E vocês que estão aqui vão responder. Ramon, a quebra do padrão já se dá na mudança da postura? Sim, e em partes. Porque lembra que o problema precisa aparecer pelo menos 3 vezes? A primeira vez que você muda a postura, você está rompendo uma camada do padrão. Você está se posicionando. Não quer dizer que você rompeu ele inteiro, mas quer dizer que você está ultrapassando aquele padrão. Porque a postura está onde? No comportamento, na sua reação. Só que pode ser fácil ou pode ser difícil você manter aquela postura. E isso vai determinar em que camada do padrão você está. Primeira, segunda ou terceira. Aí eu vou dar um exemplo e vocês completem. Então você vai identificando e entendendo o que está te impedindo de tomar aquela decisão. Por que você não banca aquela decisão? Você quer ver um padrão que eu tinha? Vou mostrar aqui para você. Tempo real. Se eu contar para vocês o que tem de gente que vai precisar quebrar esse padrão que eu tive que quebrar. O Felipe é um dos caras que tá quebrando esse padrão aqui. Já quebrou e tá avançando muito, viu? Ele deve estar pensando aqui do meu lado. O que esse maluco vai falar? Eu vou te mostrar um padrão que você vai ter que quebrar. Eu tive que quebrar e muitos de vocês vão ter que quebrar esse padrão aqui, ó. Deixa eu mandar pro meu iPad. Pronto, bota na tela aí. Eu tive que quebrar esse padrão aqui, ó. Padrão de ser mal acabado. O padrão de precisar tá magro, tá feio, pra se esconder. Vocês estão se escondendo. Vocês nem se cuidam. Porque se você aparece, fica bonita, gostosa, com os peitão, com a bunda boa, os homens vão te querer. Sua mãe não vai te reconhecer. Vai dizer que você tá sendo egoísta. Vai dizer que você só pensa em você. Você vai receber críticas se você ficar bonita, gostosa, cheirosa, bem cuidada. É um dos padrões, galera. É um dos padrões que você vai precisar quebrar. Vocês estão entendendo o que é quebrar padrão? Você pode ser bonita, você pode ser gostosa, você pode ter silicone, você pode ter o corpo que você olha e curte. Você pode? Talvez não pode. Pronto, olha esse. Agora eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Aí você tá vendo esse aí. E esse aqui, ó. E esse cara aqui? Esse aqui é outro homem. Pronto, olha aqui, ó. Olha esse maluco aí. É outro, pô. Só que para ele ser assim, com um corpo que é treinado, o outro nem podia fazer academia. O outro tinha que se esconder. O outro olhava no espelho todo dia e falava, misericórdia. O outro não se achava bonito. O outro se achava esquisito. É, pô, mudou. Mas não foi só eu, não. Deixa eu mostrar um pouco mais pra você aqui, ó. Ó, tá achando que fui só eu? Que quebra padrões. Aqui, ó. Olha esse cara aqui, gente. Barrigudinho, esse cabelo meio que todo calvo aqui, todo perdido. Sabe quem é esse aqui? Chega aqui, papai. Por que você rapou esse cabelo seu aí? Eu raspei pelo ambiente, né? Você acompanhou todo o processo. Eu não tinha clareza do total do porquê que eu precisava raspar. Eu sabia que algum padrão estava envolvido ali. Eu sabia que raspar ia me levar para o próximo nível, mas eu ainda não tinha clareza do que era. Foi fácil? Não, tanto é que enrolei, sei lá, uns 15 dias, né? É só um cabelinho, pô, tinha nada ali. Bota na tela ali de novo. Tinha nada ali, pô. Por que foi difícil? Mas foi bem difícil. Galera, se fosse fácil, a gente não tava aqui todo dia. O ambiente importa. Parabéns, viu, moleque? Tamo junto. Tá mandando bem pra caralho. Se fosse fácil, você fazia sozinha. Mas e os padrões que ele quebrou enquanto ele bota essa barba? E talvez ele coloque essa barba e deixe mais um ano, encontre um jeito pra ela que ele fala, caraca, velho, eu quero me manter assim. Mas é sobre você bancar a mudança.
e sobre você bancar as críticas. É sobre, deixa eu te falar, se ele botasse essa barba e ficasse a coisa mais feia, mas fosse só para quebrar um padrão de receber crítica e não se importar com a opinião dos outros, já teria valido 10, velho. Já teria valido 100. Você tem coragem de viver uma situação nos próximos 30 dias só para quebrar um padrão que você tem de não agradar alguém? E não é sobre punir as outras pessoas. Qual que é o jeito errado de você quebrar um padrão? Ah, então é para não agradar as pessoas? Então, peraí. Eu vou fazer maldade. Eu vou destratar as pessoas. Porque aí eu vou desagradar as pessoas. Não, pô. É fazer só por você. Porque o que ele fez aqui foi só por ele. E eu vou te dizer, quando a gente tá num caminho de transição, tem uma coisa que a minha noiva, de vez em quando ela manda umas fotos pra mim, porque o iPhone, quem tem um iPhone sabe, ele manda lembrança, né? De tempo em tempo. E aí, às vezes, ela tá passando por uma foto, por alguma coisa nossa, e aí ela manda pra mim assim, cara de passarinho de Santa Terezinha, que é quando o iPhone lembra da época de transição. E galera, eu não sei se você já viu passarinho mudando de pena. Quando eu era pequeno, meu avô criava passarinho na gaiola. E meu avô ficava puto comigo porque eu soltava os passarinhos dele quando eu chegava lá perto. Diz ele, eu não lembro disso. Mas quando o passarinho tá na época de transição, ele fica feio. Quem já teve cachorro pequeno sabe como é que é. Quando o pelo dele vai crescendo e tá na época de crescer o pelo, aquele cachorrinho que você via bonitinho, pequenininho, entra na época de transição. O bicho fica feio, fica esquisito. Aqui, ó. Vou mostrar um pra vocês aqui. Mais um aqui. Tenha coragem, pô, de assumir a sua transição. Tenha coragem de assumir a transição e quebrar esses padrões. Pré-adolescência de criança, né? É isso aí também, pô. Nossa, se eu já era esquisito com aquele corpo ali, imagina a minha pré-adolescência. Olha aqui, ó. Mais um aí, ó. Esse homem, brabo, viu? Brabo demais. Não deixa muito na tela, não. O povo vai até embora. Mas é isso, galera. Outro dia eu não achei aqui, ó, um pouquinho mais antes. Ela mandou pra mim, cara de passarinho de Santa Terezinha. Foi o dia que eu mais me arrumei. Aluguei uma roupa que era mais cara que eu podia pagar. E apareceu pra gente essa foto. Apareceu pra ela, mandou pra mim. Eu olhei pra foto e falei, meu pai, sou eu? Porque já mudou. Em 1 ano e meio, galera. Você vê minha foto de 1 ano e meio, tá por aí. Aquela foto ali não tem mais de 1 ano e meio também não, viu? Tá por ali. E eu tô mostrando isso pra te inspirar. Pra mostrar que dá pra fazer uma virada em 1 ano, em 6 meses. Dá pra mudar muita coisa. Eu não me reconheço de 6 meses atrás. Quem tá aqui e me conhece há 6 meses... sabe o quanto eu mudei, mas deixa eu dizer uma coisa pra você, eu me olhava no espelho e me achava ridículo, eu me achava feio, eu me achava esquisito, e não que eu não fosse, pô, as fotos estão aí. É sobre você bancar o seu progresso, o resultado é só uma consequência inevitável, o resultado é só uma consequência inevitável. Então, quando a gente olha para esse lugar dos padrões, acontecimento é o que está te mostrando. Está mostrando a sua vida, está mostrando o jeito que você vive, está mostrando doença, está mostrando... Nossa, minha garganta ficava ruim lá atrás, todo mês, às vezes semana em semana, ficava entalado as coisas aqui, ó. E o seu corpo, ele aprende uma forma de reagir e ele fica repetindo essa forma de reagir, viu? Seu corpo aprende uma forma de te mostrar um problema e ele fica repetindo aquela forma de te mostrar o problema, viu? Tem gente que sempre tem o mesmo tipo de doença. É a pessoa que está sempre depressiva. Mas quando o corpo precisa daquela situação, ele devolve a depressão. Já viu? Tem gente que é bater carro. Tem gente que nunca bateu carro. E tem gente que quando a vida vai mostrar o problema, é no carro batido. Seja a pessoa batendo, seja alguém batendo. Então tem um jeito de você ver os padrões. Tem um jeito que a vida usa para te mostrar os padrões. Depressão cíclica. Tem gente que é em câncer. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Tira o trem, aparece em outro lugar. E aí tem a frase famosa daquele médico Hipócrates, lá de trás, que ele já dizia. Antes de curar uma pessoa, pergunte a ela se ela está disposta a abrir mão daquilo que a adoeceu. De que adianta você tirar o câncer de uma pessoa... Se você tirar o câncer de uma pessoa que está num ambiente ruim e aquele câncer está protegendo, impedindo ela ou punindo outras pessoas, ele vai voltar pior. É melhor deixar lá. Eu estou falando sério.
vai voltar pior. É o caso que eu falei da minha noiva. Onde ela morava lá, vivia com alergia. Aqui ela não tem alergia. Se resolvesse aquela alergia dela lá atrás, ia voltar pior, porque a alergia protegia, impedia e afastava pessoas. Tem gente que é o câncer, protege e afasta pessoas. Tem gente que é a depressão, a pessoa só fica quieta e fica em paz ou só consegue descansar quando está em depressão. Não adianta tirar da pessoa, vai voltar pior. Comece a encarar os acontecimentos como uma evidência, não como uma coincidência. Por que isso está acontecendo? Acontecimento você anota e enxerga. A sua reação é o que você está fazendo com o que está acontecendo. É natural você, nesses dias aqui, ter alguns perrengues, ter gripe, ter garganta ruim, ter mais ansiedade, mas nada geralmente é a primeira vez. É o que o seu corpo geralmente manifesta, ele vai intensificar. Refluxo, se você tem, vai intensificar. É a forma que o seu corpo encontrou de te mostrar. Aí ele intensifica algumas coisas. Presta atenção. Aí você vai para o sintoma. Eu preciso do remédio. Também. Beleza, você precisa do remédio. Mas não ignore o comportamento e nem as relações. Isso está te mostrando alguma coisa. Até a gagueira. Isso está te mostrando alguma coisa. Bora? Bora encarar essa alguma coisa. Ai, tudo é emocional. Não é tudo emocional. Por que não é tudo emocional? Eu falei que nós somos seres racionais, com reflexos emocionais e ligações relacionais. Eu não posso deixar passar isso e alguma de vocês sair daqui falando que é tudo emocional. Não posso, de jeito nenhum. Eu espero que você saia daqui, você pode ignorar tudo, mas você não vai dizer uma coisa que eu não disse, porque senão você se confunde e confunde as pessoas. Ai, meu filho, isso é emocional. Não é, você não vai sair daqui com essa visão. Você vai sair daqui com esses óculos aqui, ó. Esse é meu compromisso. Eu não vou deixar você enxergar errado. O que você vai fazer é responsabilidade sua, mas eu não vou permitir você enxergar errado. Você está aqui, eu vou te ensinar. Esse é meu papel como seu mentor. Nós somos seres racionais, então, racionalmente você pensa. As emoções são reflexos. E Jung já dizia lá atrás sobre os reflexos emocionais. Você pensa. E de acordo com o que você pensa, você sente. Então a sensação, o sentimento, ele é um reflexo. A emoção é um reflexo. Se eu te explicar uma coisa de uma forma, você se sente de uma forma. Se eu te explicar a mesma coisa, ríspido, chateado, você vai entender a mesma coisa, mas vai se sentir de um jeito diferente. Então as emoções, elas são reflexos e elas dependem daquilo que você pensa, ok? Beleza. Só que elas são parte de uma manifestação relacional. Comece a perceber. Dependendo do ambiente, dependendo das relações que você mantém, você fala uma coisa para uma pessoa e você se sente de um jeito. Você fala uma coisa para outra pessoa e você se sente de outro jeito. As emoções, elas são reflexos. Reflexos de como você se relaciona com as pessoas. E quando as relações perdem os limites, a dependência emocional se instala e aquilo que as pessoas que você ama sentem ou querem sobre você começa a determinar como você se sente, começa a determinar o que você faz, começa a determinar o que você deixa de fazer. E é por isso que as ligações relacionais interferem nas suas emoções. Aí a doença vira uma consequência. Toda doença tem uma manifestação física. Você sente no corpo. E essa manifestação física, ela tem uma causa relacional. O jeito que você se relaciona com as pessoas é o que determina os seus reflexos emocionais. Então isso é importante, porque dependendo do ambiente das pessoas que você se relaciona, você vai se sentir de um jeito ou você vai se sentir de outro. Você vai sentir culpa. E a culpa determina como você vai estar. Você vai sentir medo. E o medo determina os seus reflexos emocionais. Tá claro para vocês? Então não existe o controle emocional. O controle é dos seus pensamentos. O controle é dos limites relacionais. As emoções, elas vão ser reflexos. Se você souber controlar o que você pensa, e se você corrigir as suas relações, você nunca mais vai ser refém dos seus reflexos emocionais ruins. É por isso que tem gente
que é contra emoções. Não, então nós temos que sentir menos. Não, pô. Emoção é amplificador. Se você está vivendo dor e coloca emoção, você vai viver sofrimento. Se você está vivendo prazer, se você está vivendo algo positivo e coloca emoção, você vai amplificar prazer. E isso é tão sério que tem muitas de vocês que só sabem amplificar a dor e viver o sofrimento. Quando vão viver algo bom, vocês não conseguem sentir emoção. Só consegue sentir emoção sobre o que é ruim. Só consegue sentir emoção sobre o que causa dor. Aí a pessoa faz uma viagem, vai pra viagem e fica assim, ó, desliga, porque não consegue sentir mais prazer. Vai pra um relacionamento, vai pra um date, vai pra noite, pro encontro, fica assim, ó, não consegue sentir prazer. Agora, quando tem dor, isso explode. E aí é sofrimento. A emoção é amplificador. Ela aumenta o que tiver na frente dela. Se for a dor, gera sofrimento. Se você amplifica algo positivo, você sente prazer. Então, eu quero que você tenha essa consciência aqui, ó. Emoções são reflexos. Você precisa focar em corrigir as suas relações. Tem sido muito bom estar aqui com vocês. Cansado sim, disposto sempre. Contem comigo, a vida ela é justa. Ela é justa não pelo seu ponto de partida, porque você não escolheu de onde você veio. Você não escolheu o que você passou, mas ela é justa, porque quando ela te vê fazendo, ela reage à sua postura. Ela reage ao que você está mostrando para ela.